O achava que já tinha visto selvas antes. Achava que verde era só uma cor, um excesso de folhas, um cheiro de terra molhada e o som de bichos escondidos. Eu achava que a natureza era barulho, repetição, instinto. Até o dia em que pisei em Éden 6 e entendi que uma selva pode ser uma sentença. O pouso foi limpo, quase elegante. O tipo de descida que faz a tripulação sorrir por 2 segundos e acreditar que tudo vai dar certo. A nave tocou o solo numa clareira aberta demais para ser natural, como se alguém tivesse preparado aquele lugar antes de nós. Mas nós rimos disso, porque o riso é o que a humanidade faz quando não quer admitir que está com medo. O ar tinha peso, não era só a umidade. Era uma pressão delicada, constante, como se o planeta encostasse em você o tempo todo. As folhas tinham um brilho opaco, como se carregassem uma camada fina de resina metálica. O solo era negro e fofo, e afundava como cinza quente. E por mais estranho que pareça, a primeira coisa que me incomodou foi uma ausência: não havia vento. A copa das árvores era tão alta que parecia outro céu, e mesmo assim, tudo estava imóvel. Folhas paradas, cipós pendurados como cordas de um teatro, um mundo de verde congelado esperando a primeira fala. Nós não fomos para Éden 6 por aventura, fomos por contrato. O tipo de contrato que transforma planeta em relatório, floresta em propriedade, vida em material biológico de alto valor. A missão tinha nome bonito: Programa Arca Verde, catalogação e extração controlada. Mas por baixo do marketing, a verdade era simples. Precisávamos de recursos. A terra e as colônias próximas estavam secas de tudo: remédios, fibras orgânicas, compostos raros. E Éden 6 era um anúncio ambulante. Um planeta inteiro dominado por selvas, com biodiversidade absurda, e um oceano de substâncias que nenhuma indústria humana conseguia sintetizar. Nós éramos 12, não éramos soldados, pelo menos não oficialmente. Éramos exploradores, biólogos, engenheiros, especialistas em sobrevivência e uma equipe de segurança padrão. O tipo de segurança que serve para espantar animal e convencer acionista de que está tudo sob controle. Meu papel era registrar e mapear. Eu era o cara que transformava medo em coordenadas, som em dados, morte em estatística. Um narrador técnico. Um homem acostumado a olhar para o desconhecido e fingir que era só trabalho. O primeiro dia foi enganosamente calmo. Instalamos o módulo no perímetro da clareira. Levantamos antenas. Fizemos varreduras. Drones pequenos subiram acima das árvores e voltaram com imagens lindas e inúteis. Verde sobre verde, como um mar sem horizonte. Os sensores indicaram vida em todas as direções. Vida demais. A densidade era tão alta que os algoritmos ficavam confusos, como se cada metro quadrado respirasse. A fauna parecia errada, não pela aparência, mas pelo comportamento. Havia criaturas que nos observavam entre os troncos, mas não fugiam, não atacavam, apenas mantinham distância exata, como se seguissem uma regra. Outras, menores, passavam rápido demais para as câmeras captarem direito, como sombras líquidas. E à noite, quando as lanternas varreram o escuro, vimos olhos, não um par, mas dezenas, brilhando no mesmo nível, organizados em uma linha perfeita na borda da clareira. Não era caça. Era vigilância. Na manhã seguinte, seguimos o protocolo: equipe em 3 grupos, rota curta, coleta superficial, retorno antes do pôr do sol. Tudo limpo, tudo medido. Eu fui com o grupo B, com 2 biólogas e um segurança, atravessando um corredor natural de árvores tão grossas que parecia que o planeta tinha ossos. A selva tinha cheiro de coisa viva demais, como se o ar estivesse sempre recém-cortado. Os sons eram baixos, como se alguém tivesse colocado um pano sobre o mundo. Em certos pontos, o silêncio era tão completo que eu podia ouvir o sangue no meu ouvido. E então, do nada, um estalo, não de galho, mas de algo calculado. Um som que parecia um sinal, uma marcação. Paramos. As biólogas acharam um fungo azul, pulsando como um coração. Eu registrei. O segurança olhou o mato e apertou a arma com força demais. Eu vi o medo no gesto, aquele medo que o corpo admite antes da mente. Foi quando encontramos a primeira prova de que não estávamos sozinhos.
Um totem, feito de ossos, fibras e pedras negras, cravado no chão como uma lança. Não era arte decorativa. Era aviso. O símbolo entalhado nele lembrava uma espiral quebrada, como uma garra em movimento. E ao redor, no solo fofo, havia marcas, pegadas, mas não de animal comum. Eram pegadas organizadas. Em padrão. Em formação. Naquele instante, a selva pareceu mudar de temperatura. Não foi um frio real. Foi uma sensação de ser cercado por atenção. Como se 1000 coisas invisíveis tivessem decidido olhar ao mesmo tempo. O segurança ergueu o comunicador e chamou a base, sem resposta. A interferência não era total, era seletiva, como se alguém soubesse exatamente quais frequências cortar. O rádio chiava, devolvendo nossa voz distorcida, como se o planeta estivesse repetindo nosso som com deboche. Voltamos mais rápido do que deveríamos. Não correndo, ainda não, mas apressados, disciplinados, como quem tenta não provocar o que não entende. Quando alcançamos a clareira, o módulo estava intacto, as luzes acesas. A equipe nos recebeu com alívio forçado. E então eu vi a coisa que selou o destino da missão. Na beirada da clareira, onde na noite anterior havia apenas olhos, agora havia um presente, uma caixa. Não era nossa, não era de metal humano. Era feita de fibras rígidas, trançadas com uma perfeição impossível para tribos primitivas, e amarrada com uma resina que parecia vidro. Em cima, aquele mesmo símbolo da espiral quebrada. A bióloga-chefe aproximou a mão, hesitou, e ainda assim abriu. Dentro havia uma amostra do que viemos buscar, uma planta rara, intacta, fresca, perfeitamente cortada. E junto, algo pior, um pequeno objeto humano, um pedaço de uniforme, com sangue seco na borda. O tipo de sangue que já tinha passado tempo demais no ar para ser acidente. O grupo A ainda estava lá fora, e Eden 6 tinha acabado de nos dizer, sem palavras, o que éramos naquele lugar. Não exploradores, não cientistas, presas. Naquela noite, ninguém dormiu de verdade. O módulo estava iluminado demais, como se a luz fosse um tipo de amuleto. As câmeras externas transmitiam imagens estáticas da selva imóvel, mas todos sabíamos que aquilo era mentira. A selva não estava parada. Ela apenas tinha decidido não se mover enquanto observava. O silêncio era tão pesado que cada respiração parecia um erro. O comandante tentou manter a normalidade. Reunião rápida. Protocolos de contenção. Provável espécie inteligente de baixo nível tecnológico, ele disse, usando palavras que serviam mais para tranquilizar do que para explicar. Mas ninguém acreditava de verdade. Não depois da caixa. Não depois do uniforme. O pior não era a violência implícita. Era a organização. Quem quer que estivesse ali sabia exatamente o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Aquilo não era um aviso impulsivo. Era uma mensagem cuidadosamente construída. Vocês entraram. Nós vimos. Agora sabem que também podemos entrar. Os sensores começaram a falhar em sequência. Não de forma caótica, mas em ondas. Primeiro os de longo alcance, depois os de movimento. Por fim os biológicos. Cada falha vinha acompanhada de um ruído grave, quase imperceptível, que fazia os dentes vibrarem. Os técnicos chamaram de interferência ambiental. Eu chamei de pressão psicológica. Eden 6 não nos atacava. Eden 6 nos empurrava. Pouco depois da meia-noite, ouvimos o primeiro som real vindo da floresta. Não um animal, não folhas. Um canto grave, ritmado, profundo. Não tinha melodia humana, mas tinha intenção. Era um som coletivo, sincronizado, repetido com intervalos exatos. Um ritual. As câmeras captaram movimento na borda do claro, silhuetas altas, cobertas de pelos escuros e grossos, fundindo-se com os troncos. Não eram bestas, andavam eretas. Usavam lanças longas feitas de ossos reforçados com aquele mesmo material vítreo da caixa. Os olhos refletiam a luz em tons amarelados e verdes, como predadores que aprenderam a usar o escuro como arma. Mas o que gelou o sangue de todos não foi a aparência, foi o comportamento. Eles não se aproximaram, não atacaram, apenas se posicionaram, formaram um círculo incompleto ao redor do claro, deixando propositalmente um único corredor aberto, exatamente na direção por onde o grupo A havia seguido. O recado era cruel e brilhante ao mesmo tempo. Vocês podem sair, mas só por ali.
O comandante ordenou que ninguém atravessasse o perímetro. Mandou drones. Os drones não retornaram. Mandou sinais de luz. Nada respondeu. Cada tentativa humana de controle parecia tornar a selva mais confortável em sua superioridade. Ao amanhecer, encontramos algo novo. Corpos. Não do grupo A, não ainda. Animais grandes, semelhantes a felinos de 6 membros, estavam empilhados perto do limite do claro, mortos com precisão cirúrgica, gargantas abertas, nenhuma carne retirada, nenhuma mordida, apenas mortos e deixados ali. Era uma demonstração de poder. Esses predadores eram o topo da cadeia alimentar local e tinham sido abatidos com facilidade, não para comida. Para exemplo, os biólogos pararam de fingir neutralidade científica naquele momento. Um deles vomitou. Outro começou a chorar em silêncio. O oficial de segurança pediu autorização para usar armamento pesado. O comandante negou. Atacar significava declarar guerra, mas não atacar significava aceitar que já estávamos dentro dela. Eu continuei gravando tudo, mesmo com as mãos tremendo, porque parte de mim ainda acreditava que registrar era uma forma de controle. Uma ilusão patética, mas necessária. Se eu pudesse nomear o horror, talvez ele fosse menor. Foi quando recebemos a segunda mensagem. Não em forma de objeto, em forma de ação. Uma das câmeras internas captou algo impossível. Durante 3 segundos uma figura esteve dentro do módulo, alta, coberta de pelos mais claros, quase prateados. O rosto não era grotesco, mas profundamente estranho. Olhos grandes, focados, inteligentes demais para serem chamados de primitivos. A figura não tocou em nada, apenas olhou diretamente para a câmera. E então desapareceu, sem arrombamento, sem ruído, sem vestígios. Quando revisamos as gravações quadro a quadro, percebemos um detalhe que ninguém queria dizer em voz alta. A entidade havia surgido exatamente entre 2 frames, como se o espaço entre o tempo fosse algo que eles dobravam. Naquele momento, entendi algo que mudou tudo. Nós não estávamos explorando Eden 6. Nós havíamos sido aceitos temporariamente dentro do território de uma civilização que não precisava nos destruir para nos vencer. Eles nos estudavam como se estuda uma reação química, controlando variáveis, testando limites, observando respostas. E o grupo A, onde quer que estivesse, não era mais uma equipe, era parte do experimento. Quando o sol subiu acima da copa das árvores, o canto ritual cessou de uma vez, como se alguém tivesse fechado um interruptor invisível. A selva voltou a fazer barulho, insetos, folhas, vida. Mas agora sabíamos a verdade mais assustadora de todas. O silêncio não era ausência, era permissão. No terceiro dia, perdemos a noção de tempo. Os relógios ainda funcionavam, os cronômetros marcavam horas com precisão, mas nada disso importava. Eden 6 não seguia o mesmo ritmo que a mente humana. O dia parecia curto demais, a noite longa demais. O ciclo natural não obedecia às expectativas, como se o planeta estivesse deliberadamente fora de sintonia conosco. O comandante decidiu enviar uma equipe de reconhecimento pelo corredor deixado aberto. Não para resgatar o grupo A, essa palavra já começava a soar ingênua demais, mas para confirmar se aquilo era mesmo uma rota ou apenas uma provocação. Eu fui junto, não por coragem, mas porque alguém precisava registrar o que viesse a acontecer. E, no fundo, porque eu já sabia que ficar no módulo não nos tornava mais seguros. Entramos na selva com formação fechada, armas em modo ativo, sensores portáteis tentando compensar as falhas do sistema central. A vegetação era densa de um jeito que não aparecia nas imagens aéreas. Troncos largos como colunas, raízes expostas formando labirintos naturais, folhas grossas que bloqueavam a luz como telhados vivos. A selva não parecia caótica, ela parecia planejada. Avançávamos poucos metros por minuto, não por dificuldade física, mas por uma sensação constante de vigilância. Era como caminhar dentro de um anfiteatro invisível, sabendo que cada passo era observado por olhos que não piscavam. Nenhum animal se aproximava, nenhum som grande, apenas insetos pequenos demais para serem ameaças,
mas numerosos demais para serem ignorados. Eles se moviam em padrões estranhos, sempre abrindo espaço à nossa frente, como se alguém estivesse limpando o caminho segundos antes de chegarmos. Depois de cerca de 1 hora, encontramos o primeiro sinal humano. Um capacete. Era do grupo A. Amassado, rachado na lateral, mas não havia sangue. Nenhum sinal de luta, apenas deixado ali, apoiado sobre uma raiz, perfeitamente visível. Um marcador, mais adiante, uma bota, depois um comunicador partido ao meio, colocado sobre uma pedra lisa, quase como uma oferenda. Eles estavam nos guiando. O rádio chiou pela primeira vez desde que saímos do módulo. Não uma transmissão clara, mas fragmentos, vozes humanas distorcidas, sobrepostas, repetindo palavras que não faziam sentido juntas, nomes, coordenadas impossíveis, risos abafados, gritos interrompidos. O técnico tentou desligar, não conseguiu. O som cessou sozinho. Pouco depois, chegamos a uma clareira menor, circular demais para ser natural. No centro, havia estruturas simples feitas de madeira viva e ossos, entrelaçados como se a própria selva tivesse sido convencida a se moldar. Ali pendurados, estavam os restos do grupo A, não corpos inteiros, partes, nenhuma mutilação grosseira, nada que lembrasse tortura descontrolada, tudo limpo, separado, organizado, cada peça disposta com uma lógica que escapava à nossa compreensão. Aquilo não era punição, era comunicação. O comandante ordenou retirada imediata, mas antes que pudéssemos recuar, ouvimos o som novamente, o canto grave, mais próximo, mais alto. Não vinha de um ponto só, mas de todos os lados. As silhuetas surgiram entre as árvores, agora em maior número, altas, peludas, armadas, mas não atacaram. No centro da clareira, uma figura diferente avançou. Era maior, o pelo mais claro. Os olhos refletiam a luz com um brilho fixo, calculado. Usava ornamentos feitos de ossos e do mesmo material vítreo que já havíamos visto, agora moldado em símbolos geométricos. Ele nos observou por longos segundos, então, com um gesto lento, apontou para os restos humanos, depois apontou para nós. O significado foi imediato e aterrador. Vocês viram. Agora entendem. Escolham. O chão tremeu levemente sob nossos pés, não como um terremoto, mas como um aviso. As árvores rangeram. As folhas se agitaram em sincronia. A selva inteira parecia respirar junto. Recuamos sem virar as costas. Nenhum disparo foi feito. Nenhuma arma foi levantada contra nós. Ainda assim, nunca me senti tão próxima da morte. Quando finalmente alcançamos o módulo, o perímetro já estava diferente, mais fechado, mais escuro. A selva havia avançado metros inteiros enquanto estivemos fora. Naquela noite, ninguém fingiu normalidade. O comandante não falou em missão. Os cientistas não falaram em estudo. Os soldados não falaram em combate. Porque todos nós entendemos a mesma coisa. Iden 6 não era um planeta selvagem com vida inteligente hostil. Era uma civilização. E nós havíamos falhado no primeiro contato da pior forma possível, achando que éramos os únicos capazes de decidir as regras. No quarto dia, Eden 6 decidiu encerrar a fase da observação. Não houve anúncio. Não houve sinais no céu. Não houve mais cantos rituais. A selva simplesmente mudou de comportamento. E nós sentimos isso antes mesmo de entender. O módulo acordou cercado. Durante a madrugada, enquanto dormíamos em turnos curtos e inquietos, a vegetação avançou. Não como crescimento natural, mas como deslocamento coordenado. Árvores haviam surgido onde antes havia espaço aberto. Raízes grossas atravessavam o solo metálico da base, como dedos penetrando carne. O perímetro defensivo estava irreconhecível. Não fomos atacados, fomos engolidos. Os sensores internos ainda funcionavam, mas agora só confirmavam o óbvio. Estávamos presos dentro de algo vivo. O comandante tentou solicitar evacuação orbital. Nenhuma resposta. A nave-mãe continuava em órbita, mas todos os canais estavam silenciosos demais para serem apenas interferência. Era isolamento deliberado. Pouco depois, os primeiros efeitos psicológicos começaram a se espalhar.
Um soldado jurou ter ouvido o próprio nome vindo da mata. Outro começou a ver movimentos no limite da visão periférica. Figuras altas que desapareciam sempre que ele virava o rosto. Uma bióloga entrou em colapso ao afirmar que as árvores estavam se inclinando para ouvi-la respirar. Não eram alucinações individuais, eram padrões. A selva não atacava o corpo, ela pressionava a mente. Explorava culpa, medo, expectativa. Cada pessoa parecia ser atingida de uma forma diferente, como se Eden 6 estivesse testando quais estímulos quebravam mais rápido cada tipo de humano. No meio da tarde, recebemos a prova definitiva. Uma abertura surgiu na vegetação ao norte do módulo. Não foi aberta à força. As plantas simplesmente se afastaram, formando um corredor largo, perfeitamente delimitado, como um convite impossível de ignorar. No chão, dispostos em linha, estavam objetos do grupo A, um por um: capacete, placa de identificação, arma descarregada, fragmentos de uniforme. No final do corredor, visível mesmo à distância, havia algo maior, uma estrutura. O comandante reuniu todos. Pela primeira vez desde a descida, ele não usou termos técnicos nem protocolos. Falou como um ser humano encurralado. Eles querem algo. A discussão foi curta e inútil. Não ir significava esperar até que a selva decidisse por nós. Ir significava aceitar o jogo deles. Seguimos. O corredor nos levou a um espaço que só podia ser descrito como uma praça cerimonial. O chão era formado por raízes entrelaçadas, sólidas como pedra. Ao redor, troncos gigantescos serviam como colunas naturais. No centro, uma elevação orgânica, moldada ao longo de gerações. E ali estavam eles, dezenas, talvez centenas. As criaturas da selva, agora claramente uma espécie inteligente e organizada, ocupavam as bordas do espaço, em níveis, como uma arquibancada viva. Não havia agressividade explícita. Não havia armas apontadas para nós. Havia expectativa. No topo da elevação, a figura de pelagem clara surgiu novamente. O mesmo olhar fixo. A mesma postura segura de quem nunca precisou provar superioridade. Ela levantou um objeto. Reconheci imediatamente. Era o gravador do grupo A. O dispositivo foi ativado. Não ouvimos gritos. Não vimos tortura. O que surgiu foi algo muito pior. Registros fragmentados, vozes humanas narrando seus próprios erros, suas decisões, suas falhas. Confissões feitas não sob dor, mas sob compreensão forçada. Eles tinham sido quebrados com lógica. A figura então apontou para nós, depois para a selva ao redor. Em seguida, tocou o próprio peito. A mensagem era clara demais para ser ignorada. Vocês entram, vocês tomam, vocês observam. Nós respondemos. O comandante deu um passo à frente, tentando comunicar paz, cooperação, retirada. Palavras humanas jogadas contra algo que não precisava delas. A resposta foi simples. O chão sob nossos pés pulsou. As raízes se moveram. A selva inteira reagiu como um único organismo. E naquele instante, compreendi a verdade que ninguém queria aceitar. Eden 6 não estava nos expulsando. Estava nos julgando. E o veredito ainda não tinha sido decidido. A sentença de Eden 6 não veio em palavras. Veio em escolhas. Depois da cerimônia, não fomos atacados. Fomos escoltados de volta ao módulo pelo mesmo corredor de raízes que havia se aberto para nós. As criaturas da selva mantinham distância, mas agora não havia dúvida. Cada passo nosso era acompanhado, não por olhos individuais, mas por algo maior, uma consciência distribuída. O comandante acreditava, ou fingia acreditar, que ainda havia espaço para negociação. Falava em retirada estratégica, em compensações, em protocolos de não interferência. Mas essas palavras já soavam antigas demais para aquele lugar. Eden 6 não operava por tratados, operava por equilíbrio. Na manhã seguinte, a selva apresentou sua resposta. O corredor para fora do território surgiu novamente. Largo, claro, inconfundível. Um caminho de saída. Ao lado dele, outro caminho começou a se formar. Mais estreito, mais escuro, mergulhando fundo na mata fechada. Dois caminhos. Uma escolha. No solo, entre ambos, havia algo que nos paralisou. Corpos.
Os membros do grupo A estavam ali, inteiros, sem mutilações visíveis, sem marcas de tortura. Pareciam adormecidos, exceto por um detalhe impossível de ignorar. Cada um deles tinha símbolos gravados na pele, feitos com aquele mesmo material vítreo. Marcas geométricas que lembravam mapas, constelações, padrões de fluxo. Não eram feridas, eram registros. Os biólogos entenderam primeiro. Aqueles humanos haviam sido usados como interface, como meio de tradução entre duas formas de inteligência. Eden 6 não os matou, os transformou em arquivos vivos, e depois os desligou, como quem encerra um experimento. O recado era brutalmente claro: vocês podem sair agora, ou podem ficar e pagar o preço completo. O comandante ordenou retirada imediata. Alguns soldados choraram, outros agradeceram em silêncio. Eu fiquei olhando para o segundo caminho, sentindo algo próximo de vergonha, porque parte de mim sabia que aquilo não era apenas uma expulsão, era uma advertência para o futuro. Enquanto desmontávamos o módulo às pressas, a selva observava em silêncio respeitoso. Nenhuma provocação, nenhuma ameaça, como um predador que já venceu e não precisa mais provar nada. Antes de embarcarmos, a figura de pelagem clara apareceu uma última vez, à margem do claro. Não se aproximou, não gesticulou, apenas observou nossa retirada. E naquele instante, algo aconteceu dentro da minha cabeça. Não uma voz, não uma imagem. Um entendimento bruto, direto, impossível de traduzir em linguagem humana completa. A Terra já fez isso antes. Vocês também se achavam donos. Também chamaram de exploração. Também chamaram de progresso. E eu entendi. Eden 6 não nos odiava. Ela nos reconhecia. Quando a nave rompeu a atmosfera e o planeta ficou para trás, ninguém comemorou. Não houve sensação de vitória, nem de alívio pleno. Apenas um peso coletivo. O peso de saber que havíamos tocado algo antigo, consciente e profundamente paciente. Nos relatórios oficiais, Eden 6 foi classificado como mundo hostil, inteligência nativa altamente desenvolvida, contato suspenso por risco extremo. Essa foi a mentira que contamos para seguir em frente. A verdade é outra. Eden 6 não é hostil. Ela apenas decidiu que a humanidade ainda não é digna de permanecer. E quando um dia voltarmos, porque sabemos que voltaremos, não será como exploradores, será como réus. O retorno não teve gosto de sobrevivência. Teve gosto de adiamento. Durante a viagem de volta, ninguém falou sobre Eden 6. Os relatórios eram preenchidos mecanicamente. As gravações revisadas sem comentários, as mortes do grupo A registradas como perda em missão. A linguagem oficial servia para isso, para transformar o incompreensível em algo que coubesse numa planilha. Mas à noite, quando as luzes do compartimento diminuíam e o silêncio da nave se tornava absoluto, eu percebia que ninguém dormia de verdade. Porque todos nós sonhávamos com a selva, sonhávamos com olhos refletindo no escuro, com caminhos que se abriam sozinhos, com a sensação constante de estar sendo avaliado, não como indivíduo, mas como espécie. Quando chegamos ao espaço controlado humano, fomos recebidos como sobreviventes de um desastre natural. Houve discursos, medalhas, entrevistas cuidadosamente editadas. A narrativa oficial precisava ser rápida, contato fracassado, ambiente hostil, retirada estratégica. O mundo precisava acreditar que ainda estava no controle. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu esconder completamente. Os dados, os símbolos gravados nos corpos do Grupo A, haviam sido escaneados antes da partida. E mesmo após a morte deles, os padrões continuavam ativos. Mudavam lentamente, se reorganizavam, como se ainda estivessem recebendo informação de algum lugar. De Eden 6. Os cientistas mais ousados começaram a desconfiar do impensável. Os símbolos não eram apenas registros do que Eden 6 aprendeu sobre nós. Eram também uma forma de manter o contato aberto, como uma porta deixada entreaberta. Meses depois, pequenos eventos começaram a acontecer em outros mundos de fronteira. Falhas inexplicáveis em sensores. Drones que simplesmente se desligavam ao entrar em certas áreas. Colonos relatando padrões estranhos na vegetação, comportamentos coordenados de fauna local, silêncios que pareciam atentos.
Nada que justificasse alarme, nada que pudesse ser oficialmente ligado a Eden 6. Mas eu sabia, porque às vezes, ao fechar os olhos, eu sentia de novo aquela pressão na mente, aquela certeza desconfortável de que não estávamos sozinhos nem quando pensávamos estar. Eden 6 não nos expulsou por medo. Não nos atacou por ódio. Nos afastou porque ainda éramos previsíveis demais, violentos demais, convencidos demais. Eles nos viram como nós já vimos tantos outros mundos, algo a ser usado, catalogado, explorado, e decidiram interromper o ciclo antes que fosse tarde. Hoje, quando vejo novas missões sendo planejadas, novos planetas sendo marcados em mapas estelares com nomes provisórios, eu sinto um peso que não consigo dividir com ninguém. Porque sei que a pergunta nunca será se voltaremos a Eden 6. Será quando? E da próxima vez, não haverá corredores abertos por permissão. Não haverá mensagens sutis. Não haverá avisos. Porque a primeira visita não foi uma guerra. Foi uma audiência. E nós falhamos. A humanidade segue explorando o universo como se fosse uma herança sem herdeiros, sem testemunhas, sem consequências. Mas em algum lugar, sob uma copa interminável de árvores vivas e conscientes, uma civilização observa em silêncio, esperando, não o nosso retorno, mas o momento em que finalmente entenderemos que nem todo planeta existe para ser conquistado. Alguns existem para lembrar quem realmente somos.